Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Primeiro episódio de 2025. Hoje é 17 de janeiro, né? 17, já faz 17 dias que virou o ano, né? Eu acho que este é o episódio 153. Enfim, 17 dias que virou o ano e são 17 insônias. Eu tô rindo, mas é de desespero. Assim, a minha insônia é que eu não sei, desde o dia 31 que eu só consigo dormir depois que o sol se levanta. Eu não sei porque eu disse o sol se levanta, porque o sol se deita. Enfim, quando amanhece, pronto, 5 horas, 6 horas da manhã. E não é que eu pegue no sono de 5 horas e durmo por 8 horas. Não, eu durmo 3 horas, 4 horas, 5 horas de sono. Ontem, para não dizer que eu tive insônia, eu acho que ontem, dia 16, foi o único dia que eu dormi mais ou menos um horário normal. Vou botar normal entre aspas, que eu acho que foi meia-noite. Eu já tava dormindo. Eu adormeci porque eu tava ouvindo podcast. Eu nem lembro qual era o podcast que eu tava ouvindo. Não sei. Eu sei que eu tava ouvindo podcast no Spotify. Eu gosto de ouvir, principalmente no fundo de ouvido. Aí eu fico rindo sozinho e tem gente que não entende porque eu tô rindo. Porque eu gosto de podcast de humor. Então eu adormeci rindo. Então, esse é o primeiro episódio. Esse ano de 2025 eu não vou colocar um dia específico. No ano passado eu tentei colocar toda quinta-feira e depois eu não dei continuidade a essa periodicidade. E agora sim, eu só vou gravar quando eu tiver algo para falar ou quando eu ver alguma matéria absurda. Aí eu venho aqui e venho comentar. Aí a primeira matéria que me chama a atenção, o título, né? O título diz assim: tem gente no Brasil vendendo o próprio olho. Aí quando eu vi essa manchete, eu disse: como é, rapaz? Vendendo o olho. Aí eu imaginei o que é que eu imagino. O que é que você imagina se você tiver lendo essa manchete? Gente no Brasil vendendo o próprio olho. Que a pessoa vai lá em algum local, arranca o olho e vende, né? Pra doar pra alguém que não tem, pra quem não tem córnea, alguma coisa assim, né? Você pensou a mesma coisa que eu pensei? Aí eu fui ler a matéria, não é isso. Mas mesmo assim, porque é quase um clickbait pra pessoa ler a matéria. Mesmo assim, a matéria indo pra outro lado, que não tinha nada a ver com o que eu pensei, mas mesmo assim eu ainda achei eu continuei lendo a matéria porque eu ainda achei
Não diria um absurdo, mas o futuro distópico que a gente só via em série, a gente tá vendo no presente, no nosso presente. Eu desculpo meu raciocínio lógico, eu tô cansado, que eu todo dia eu tô num horário diferente, então eu tô sempre cansado, né? E ultimamente eu tenho estudado muito gramática e aí eu fico mais cansado ainda. Sim, aí a matéria diz assim: cadê? Um novo jeito de ganhar dinheiro tem viralizado no Brasil. Vender sua íris. Aí eu disse: não é o olho que tá vendendo, é a íris. Aí a matéria, mesmo assim eu tava sem entender. Eu disse: como é que pode vender a íris? Aí ele continua: ou quase isso, ou seja, também não é vendendo a íris. O começo do texto da matéria é um mini clickbait já dentro da matéria. Mas enfim, mas eu tava curioso para saber o que está sendo vendido. Não é o olho nem a íris, é o quê? Aí a matéria continua: filas em São Paulo chamaram atenção nas redes sociais essa semana, com brasileiros trocando imagens dos olhos por R$700. Ou seja, as pessoas não estavam vendendo o olho e muito menos a íris. Tá vendendo basicamente um escaneamento do olho. Tá entendendo? É diferente. Ninguém arrancou a íris, ninguém arrancou o olho fora. Foi um escaneamento, uma foto do olho. Aí o cara que faz o texto da matéria, ele faz um clickbait duplo, carpado, né? Enfim. Aí continuei lendo. Não é tão sci-fi quanto parece. Isso é o que você está dizendo. O projeto em questão se chama World ID. O projeto ser o nome em inglês, você já se preocupe. E você já pode se preocupar. Olha, eu tapo a câmera do meu notebook com uma fita isolante. Quanto mais. Se bem que a câmera do meu celular fica apontada para mim por mais tempo do que a câmera do notebook, eu não tapo. Então minha preocupação com a câmera do notebook vai por água abaixo, porque o do celular fica apontado todo tempo para mim. Mas enfim, o World ID, uma iniciativa liderada por Sam Altman, ou seja, é um gringo. Sam Altman, CEO da OpenAI. A OpenAI é inteligência artificial. Então, o que um CEO de uma empresa de inteligência artificial está comprando imagem de olhos, de íris, de pessoas no Brasil. Aí você tem que botar o pé atrás. Se bem que R$700 há de se pensar, né? Porque as redes sociais tudo já tem nossas imagens de graça. Lógico, nós mesmos postamos. Mas imagina aí, se toda vez que nós postássemos
nossas fotos ou nossa localização pela internet, a gente ganhasse esse dinheiro, a dispensar em vender foto do seu olho para a empresa americana de inteligência artificial. Eu entendo o ponto, mas não sei se eu faria isso. Vamos ver qual é a proposta. A proposta é usar o escaneamento da íris para criar um passaporte de humanidade capaz de diferenciar humanos de robôs na internet. Esse é o argumento. Como é o nome? Passaporte de humanidade. Rapaz, para diferenciar humanos e robô. Eu pensava que os sites na internet já conseguiria diferenciar robô e humano. Porque toda vez que tem um site aí que você vai entrar, tem como é o nome? Chapta, aqueles caracteres meio torto, a mistura de itálico com risco por cima, para você identificar números e letras, ou para você identificar quantos ônibus tem nas imagens, ou quantos pontos tem, quantas bikes tem, quantas faixas de pedestre tem. Eu pensava que esse tipo de mecanismo já nos diferenciava nós humanos dos robôs. Mas parece que não. Parece que agora precisa de um passaporte de humanidade para a gente provar que nós não somos robôs. Ou seja, qual é o passaporte? A íris do olho humano. Aí, isso aí já gera preocupação, porque é o seguinte: se uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, ou seja, empresa de robô, né? É o robô, precisa fazer um escaneamento de íris de várias pessoas para que ele tenha no seu banco de dados como é o que identifica um olho humano. A gente já tem que se preocupar e pensar na guerra dos robôs. Porque o robô... Ó a minha teoria. Isso aí é para quando os robôs entrar numa guerra civil contra os humanos, eles vão identificar o inimigo escaneando o olho. Porque na guerra eles não vão querer destruir outra máquina, outro robô. Imagina aí os robôs na guerra, eles sem querer atirar no outro robô, ele mata outro robô, é um soldado robô a menos. Então, para não acontecer deles destruir eles mesmos e destruir só nós humanos, eles têm que identificar por alguma coisa, ou seja, pela íris do olho humano, porque isso aí eles não vão ter, né? Eles podem ter a aparência humana, que eu já vi aí uns vídeos aí, a aparência externa, né? A voz, as modulações da voz, né? Como que eu digo? Essas respirações, essas pausas que a gente dá, né? E as emoções que o humano faz falando, ele já consegue emular, né? Eles já conseguem emular produzindo
música cantando. Tem coisa que eles não conseguem cantar direito, né? Mas já tá lá. Mas uma íris no olho vai ser só uma emulação. Não tem como ficar idêntico, não. É como a digital do nosso polegar. Então eu acredito que é só para eles saber quem é os humanos na hora de metralhar. Olha aí que eu tô dizendo. Você ouvindo agora, você tá dizendo, tá pensando, ó, pega olha o maluco aí. Esse cara é louco. Louco é você que não enxerga o futuro distópico que já está presente. Cadê? Em troca, os participantes recebem uma recompensa em World Coins, a criptomoeda do projeto. Os caras são tão vagabundo que em vez de dar o dinheiro em espécie na nossa moeda, o cara dá em criptomoeda do projeto. Não é nem a principal criptomoeda que tem, que eu esqueci o nome. Bitcoin? Não é Bitcoin. É a criptomoeda deles, do projeto. Aí a criptomoeda deles ocupa um lugar entre as 75 mais valiosas do mercado. Ou seja, eu não sei nem dizer. Oi. O Windows aqui está dizendo que o USB do microfone não está sendo reconhecido. Só que eu estou vendo o gráfico do Audacity gravando minha voz. O que esse Windows tá querendo fazer? Me atrapalhar aqui o meu raciocínio? Eu já não tenho um raciocínio bom. Eu já esqueci o que eu estava dizendo. Cadê? Aqui no Brasil já são mais de 100 mil registrados em apenas 2 meses. 2 meses. 100 mil íris registrados em apenas 2 meses. Sendo um dos países destaques na adesão. Ou seja, os principais íris escaneados são de brasileiro. Por quê? Porque mexeu no bolso. Brasileiro viu dinheiro fácil, cai de boca. Parece vantajoso. Parece para quem? Para os caras que caiu nessa conversa. Mas será que é seguro? Se for pensar em segurança, ninguém está seguro. Se você tiver um smartphone, você não está seguro. Porque o Google Maps sabe onde tu tá. A Meta sabe o que você quer. O Google. O Mapas é Google, então eu não preciso repetir. As redes sociais já sabem onde nós estamos o tempo todo. Os mensageiros criptografados. Criptografado para quê? Para quem? Para nós. Seres mortais, usuários. Mas para as empresas que têm o controle desses mensageiros, eu duvido que criptografado, que eles não têm uma chave que abre a criptografia. E já tá quase 20 minutos e eu tô derretendo. O bom
de gravar só áudio é que eu não preciso usar camisa. Era isso que eu queria dizer no episódio anterior, só que eu perdi o raciocínio e eu não falei que eu gostava de gravar sem vídeo por causa do calor. Então eu tô derretendo. Eu não vou gravar um podcast com vídeo sem camisa. Ainda mais eu que nem um urso. Eu não vou nem ler o resto da matéria. Eu já entendi isso aí. Isso aí é pra... E outra coisa, não é só pro robô atacar a gente, não. Quem garante aí que no futuro o Pix ou qualquer outra criptomoeda a gente só consiga pagar com a nossa íris? Aí quem não escaneou fica sem dinheiro, fica sem ter como pagar. Essa é outra teoria. Então durma com essas teorias aí. Se você ficou com medo, não tem o que temer, que liberdade a gente não tem mais nunca. Aliás, a gente nunca teve. A gente tem ilusão de liberdade. É com isso ou essa que eu termino esse episódio. E eu não sei quando eu vou gravar outro episódio. Se você quiser me ouvir com mais frequência, é só ouvir os episódios anteriores no Spotify ou qualquer outra plataforma, ou me ouça lá no podcast Os Três Não Dá Um. Lá é 1000 vezes melhor que esse podcast. Ok? Valeu.